Eu louvo ao Senhor, porque Ele tem nos refugiado. Amém? Estaremos falando hoje a respeito desse refúgio. Como entrar, como permanecer neste refúgio. Estaremos falando sobre ter cobertura. Ter uma cobertura. Estar refugiado. Estar protegido. Quantos se interessam por isso? Amém, graças a Deus. Nós sabemos que isso é importante. Cobertura espiritual não é brincadeira, é coisa séria. Amém? Fala aí com o seu irmão, cobertura espiritual não é brincadeira. É coisa séria. Ter ou não uma cobertura espiritual implica em vida ou morte. Aí está a grande importância de uma cobertura espiritual. Sabemos que todos querem uma cobertura espiritual. Todos nós queremos, todos nós entendemos a sua importância. Mas toda promessa na Bíblia, olha que são muitas, para cada uma das promessas de Deus há pré-requisitos. Amém? E quando se trata de cobertura espiritual, não é diferente. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Números 35, bem rapidinho, que nós temos bastante textos. Estamos vivendo em tempos em que o diabo, em que Satanás, inimigo das nossas almas, nosso adversário, está furioso, diz a palavra de Deus em Apocalipse, que o diabo sabe que tem pouco tempo. Quantos sabiam que o diabo sabe que tem pouco tempo? Sabendo que tem pouco tempo, a palavra de Deus diz em Apocalipse que ele está furioso e ele está investindo toda a sua fúria contra os homens. Fala assim, ai daquele que estiver sem cobertura. Ai daquele que estiver fora dos muros. A palavra do Senhor fala que Deus, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, nosso socorro bem presente, nossa rocha. O Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo, ou seja, se refugia no Altíssimo, descansará à sua sombra. O Senhor Jesus explica isso lá no Novo Testamento, quando Ele diz, ah, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu abrigar-vos debaixo das minhas asas, como uma galinha abriga os seus pintinhos. Estar abrigado debaixo das asas do Altíssimo é estar debaixo dessas asas que Jesus se referiu. Eu creio que muitas vezes você já ouviu dizer, né? Já também explicamos a diferença da mentalidade da galinha e da mentalidade da águia. E até encaramos a galinha como uma criatura tonta, tola. Não é verdade? Mas nós vemos que há algo na galinha. Uma característica a qual o Senhor Jesus se identificou. A característica de mãe. O Senhor ali se coloca como uma mãe, se coloca como uma galinha. Que quer abrigar os seus pintainhos. Amém? Debaixo de suas asas. Quantos já viram essa cena? E ela enfrenta, e ela ataca qualquer inimigo que chegue contra os seus pintinhos. Aquele que habita nesse esconderijo. Aquele que corre para debaixo das asas do Altíssimo, debaixo das asas de Jesus Cristo. E Ele mesmo diz, eu sou como uma galinha. Eu quis abrigar vocês, mas vocês caíram fora. Vocês não quiseram, vocês fugiram da minha proteção. E Jesus chorou sobre Jerusalém. E nós vamos ver então pré-requisitos. A palavra de Deus fala que existe um vingador, o vingador do sangue, que tem todo o direito de matar, de fazer justiça, vingança, vamos dizer assim, contra aquele que é culpado. A
palavra de Deus diz que Deus, olhando para a terra, ele não viu sequer um justo. Todos eram culpados. Ou seja, Satanás tinha todo o direito e legalidade de matar, roubar e destruir, e ninguém podia fazer nada com ele. Ele tinha legalidade. Você vai entender por quê. Porque no mundo espirituais existem leis. E quando essas leis são quebradas, as consequências são piores do que quando as leis terrenas são quebradas. O que se faz com um assassino aqui na terra? Se prende, em alguns lugares tem pena de morte. E nós vemos que nas leis espirituais, a penalidade é morte. Mas só para quem matou, derramou sangue? Não, para todo pecado. A condenação, o salário, a paga, a recompensa, o que a pessoa vai ganhar com o pecado, não é divertimento, não é alegria como elas pensam, mas é morte. Nós até brincamos com os alunos do SIM. Tem uma novela aí, A Cor do Pecado, não é verdade? Se você quer mesmo saber qual é a cor do pecado, você pode ir ali do lado, no necrotério. Você vai ver exatamente qual é a cor do pecado. Morte. E no mundo espiritual, no reino espiritual, existem leis. Existem leis. E que elas são vigentes também para nós. A palavra de Deus diz que se faça na terra como no céu. Você quer conquistar algo no terreno, no físico? Conquiste primeiro no espiritual e aquilo virá à existência. Queremos um lugar de refúgio, amém? De proteção, precisamos conquistar isso no mundo espiritual primeiro. A realidade que nós vivemos não é só essa que nós vemos. A Bíblia diz que o que nós vemos, podemos tocar, é temporal, ou seja, é passageiro, um dia vai acabar, não são verdadeiras. Você pode entender isso? Dá uma olhada ao seu redor, tudo que você está vendo não é verdadeiro. E não confunda com Matrix. Eu ouvi pessoas dizendo, será que é daquele jeito mesmo? É. A Bíblia diz, as coisas que podemos ver, que podemos tocar, não são reais. São temporais. Real e verdadeiro é aquilo que nós não podemos ver e nem podemos tocar. Você quer algo realmente, você quer ter realmente um refúgio? Amém? Conquiste primeiro onde não se pode ver. Isso vai se manifestar no físico. Mas não será passageiro, será eterno. Porque você já conquistou lá no mundo espiritual. Ok? Então vamos ler, para não ficarmos só na introdução. Ok? Números 35, verso 9 em diante. As cidades de refúgio. Disse também o Senhor a Moisés: diga aos israelitas, quando vocês atravessarem o Jordão e entrarem em Canaã, escolham algumas cidades para serem suas cidades de refúgio, para onde poderá fugir quem tiver matado alguém sem intenção. Fala, matado sem intenção. Ok? Veja quem está dizendo aqui, quem está mandando construir cidades? Deus, o Senhor. Sempre que fala do Senhor no Velho Testamento, está se referindo a Jeová, ao Senhor Deus. Então o Senhor Deus diz para Moisés, diga aos israelitas, diga ao meu povo, que quando eles entrarem, quando eles atravessarem o Jordão, uma das primeiras coisas que é para fazer cidades de refúgio. Existem muitos teólogos renomados que dizem que essa cidade de refúgio trata-se do Senhor Jesus, onde o pecador encontra ali abrigo, refúgio, proteção. Mas eu vejo que não é bem isso. Você vai ver nesse texto que o Senhor mandou construir 6 cidades de refúgio. O número 6 em Apocalipse, a Bíblia chama de número de quem? De Jesus? Não, número do homem.
O Senhor está falando aqui no Velho Testamento, que é sombra do Novo Testamento, ou vamos dizer, é a maquete do Novo Testamento. Ele está falando, o modelo é assim, eu vou prover para vocês um refúgio, que é pelos próprios homens. E eu não estou falando de humanismo, eu estou falando de um organismo vivo, que é a igreja, mas é a igreja formada por homens. É o corpo de Cristo? Sim. Mas quando ele põe o número 6 ali, ele está dizendo, se você quiser um refúgio, sujeite-se aos homens que eu vou levantar. Amém? Até aí, ok? Fala ok, irmão, até aí? É Jesus? Sim. Mas é Jesus por meio da sua igreja, formada por homens. Nós vemos que o povo de Israel estava cativo no Egito 400 anos, com uma promessa de ser libertado. E a Bíblia diz que, cumprindo-se o tempo do seu cativeiro, o povo clamou ao Senhor e o Senhor ouviu. E o Senhor os libertou. Deus foi lá pessoalmente e libertou? Deus usou quem? Um anjo. Deus usou quem? Embora a palavra também considera que Moisés como um anjo, mas era na forma humana. Veja que esse negócio, eu só aceito se vier um anjo colorido falar comigo. Eu só aceito se vier uma luz e uma fumacinha. Isso tudo é ilusão. Não que Deus não possa fazer isso. Se Ele quiser e tiver um propósito, e se Ele fizer, se prepara. Porque se Ele tiver que fazer isso para te respaldar, para te encorajar a fazer algo, pode esperar muita dificuldade. Deus fala conosco por meio da sua igreja, por meio de homens, de mulheres, de pessoas de Deus. Ele pode falar por um anjo diretamente? Pode. Quando você vai precisar ser muito encorajado, porque a tarefa é muito difícil. Ele até faz, mas sempre confirmando. Deus não faz nada fora da igreja. Eu não faço nada disso, Senhor, sem antes comunicar aos meus servos, os anjos, aos meus servos, os profetas. Os profetas. Então vamos ver aqui como funcionava essa cidade de refúgio. Ok? Verso 11. Escolham algumas cidades para serem suas cidades de refúgio, para onde poderá fugir quem tiver matado alguém sem intenção. Elas serão locais de refúgio contra o vingador da vítima, ou vingador do sangue, a fim de que alguém acusado de assassinato não morra antes de apresentar-se para julgamento perante a comunidade. Então, vemos um outro ponto aqui, a comunidade. Você que está anotando, vai anotando. A cidade de refúgio, a comunidade, o vingador do sangue, ok? Vai anotando aí. As 6 cidades que vocês derem serão suas cidades de refúgio. Designem 3 cidades de refúgio deste lado do Jordão e 3 outras em Canaã. As 6 cidades servirão de refúgio para os israelitas, para os estrangeiros residentes e para quaisquer outros estrangeiros que vivam entre eles, para que todo aquele que tiver matado alguém sem intenção possa fugir para lá. Se um homem ferir alguém com um objeto de ferro, de modo que essa pessoa morra, ele é assassino. O assassino terá que ser executado. Ou se alguém tiver nas mãos uma pedra que possa matar e ferir uma pessoa de modo que ela morra, é assassino. O assassino terá que ser executado. Ou se alguém tiver nas mãos um pedaço de madeira que possa matar e ferir uma pessoa de modo que morra, é assassino. O assassino terá que ser executado. O vingador da vítima matará o assassino. Quando o encontrar, o matará. E ele vai explicando mais tipos de morte
Quer seja com pedrada, quer seja que pegou um pau e matou, quer seja que pegou um ferro, não importa. Matou, qual é a penalidade?